Vou compartilhar aqui. Boa noite, gente. Tudo bom? Eu me chamo Ana, eu sou a psicóloga do Espaço Humanizar. Vocês conseguem me dar um feedback se estão me ouvindo bem, me vendo bem, se está tudo ok com o slide, se está aparecendo para vocês? Consigo abrir o chat aqui. O áudio tá bom, a imagem tá boa, o slide tá aparecendo ok ou tá aparecendo a tela? Não, tá dando escuro. Pessoal, desliguem os microfones, por favor, senão vai ficar impossível vocês escutarem. Tem gente ainda com o microfone aberto. Ana, você já está compartilhando a tela, viu? Tá aparecendo o slide ou a tela do... Está aparecendo o slide. Ah, pronto. Quem puder desligar o microfone até para que todo mundo possa escutar, né, bem. Acho que eu tenho como desligar aqui, deixa eu ver. Eu acho que fica melhor, né? Desativar. Aqui. Então, gente, boa noite. O nosso tema hoje, né, é sobre a desregulação do humor, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre como a gente pode estar ajudando as crianças, né? Aproveitem para interagir no chat, pode ser que eu não veja na mesma hora, mas fica o espaço aberto para que vocês possam comentar, né? Falar sobre o que vocês encontram na prática de vocês e enfrentam, o que concordam e o que não concordam. O objetivo da gente é criar nesse momento, um espaço mesmo de interação que seja prazeroso para a gente, de muito aprendizado. Então, já fica o convite para quem quiser interagir. Esse slide que vou compartilhar com vocês, ele vai servir como um guia das discussões aqui, né? E a ideia é criar um bate-papo com vocês, né? Que sirva para todo mundo que trabalha com crianças. E vocês vão perceber nas discussões que eu vou trazer que o que eu vou falar aqui a gente não aplica só para as crianças, mas para adolescentes e para adultos também, né? Já que todos nós temos as emoções, né? Desregulamos e temos as habilidades de regulação emocional, que eu vou explicar bem direitinho para vocês, né? Para situar um pouquinho o que eu vou apresentar, eu vou começar trazendo para vocês uma explicação sobre o que é a regulação emocional, para a gente conseguir entender o que é a desregulação desse humor, né? E o que não é regulação emocional. E aí, no final, eu vou trazer exemplos práticos, né, com algumas ferramentas que vocês possam aproveitar. E aí, eu convido vocês mesmo a trazerem as experiências de vocês, o que concordam e o que não concordam, para que a gente possa tornar esse momento mais rico, né? E aí, para a gente começar, temos a pergunta que não quer calar, né? O que é a regulação emocional? Quando eu falo de regulação emocional, o que chega para vocês? O que vocês imaginam que esteja relacionado a isso? Regulação. Acredito que seja a mudança de humor da criança, né? Uhum. Muda com frequência, birras e desregulação do... Assim, se estressa facilmente. Acredito que seja isso. Uhum. Quando eu falo, fulano, ele consegue se regular muito bem emocionalmente. O que vocês imaginam que esteja associado a isso? Uma pessoa que ela consegue fazer o quê? Tem um chatzinho aí embaixo. Quem não se sentir confortável para falar, pode contribuir. Para que a gente possa construir junto. Ana, ainda tem gente com o microfone aberto.
Demonstrar seus sentimentos de acordo com a situação, com o que ele está convivendo no momento. Ótimo. Deixa eu ver aqui quem ainda tá. Eu tô tentando desativar, mas tem alguns que estão ficando ativados. Deixa eu ver. Acho que melhorou, né? Então, é exatamente o que a colega trouxe, né? Uma pessoa que ela consegue lidar com essas emoções, né? E todos nós temos essa habilidade de regulação emocional, né? Alguém que tem essa habilidade de lidar com as emoções, eu vou usar até uma analogia de um livrinho que a gente usa bastante com as crianças na prática clínica, que é A Onda da Raiva, né? É do Renato Caminha. E nesse livro, A Onda da Raiva, ele vai dizer que nós não somos as ondas, nós somos o barco, né? Então, por essa perspectiva, as ondas, que seriam as emoções, elas nos levam para muitos lugares. Só que a gente não precisa ser totalmente inundado por essas ondas e nem Dá guiado, como, pelo desafiado amor por de essas Deus, ondas. se ninguém consegue entrar pelo celular. E é dessa perspectiva que a gente vai falar, né, de regulação emocional hoje, de que a gente pode aprender a manejar essas emoções de acordo com o que aparece para que a gente não tenha tantos prejuízos. Então, é exatamente o que a colega disse. Essa habilidade, que é uma habilidade, então a gente pode aprender, né? Embora com o passar do tempo a gente vá desenvolvendo ela, a gente pode aprender a lidar com essas emoções. Só que essa habilidade de regulação emocional, ela não surge naturalmente. A gente vai aprendendo com o passar do tempo e a gente começa a aprender essa habilidade desde pequenos, Desde né? pequeno. Desculpa, aí tem alguém aí com o microfone aberto que eu não estou entendendo quase nada. Gente, quem puder desativar, tem um desenhozinho embaixo do microfone, se você clicar em cima, e da câmera também, quem não quiser estar com a câmera ativada, e aí desliga o microfone, desliga a câmera, e quando quiser contribuir, falar, Tem um desenho contribuir. Pessoal, se vocês não desligarem os microfones, vai ficar impossível. A gente não está compreendendo quase nada que está sendo Tá conseguindo entrar ainda. porque tem muita gente ainda com o microfone aberto. É só clicar em cima aí desse íconezinho de desativar microfone. As pessoas que não estão conseguindo entrar, possivelmente é porque o aparelho celular deve ter uma versão não atualizada, certo? Mas fiquem tranquilos, avisem a eles que a gente está gravando e vai disponibilizar, tá bom? Isso. E aí essas emoções, elas vão ter uma função na nossa vida, né? Elas sempre querem nos informar alguma coisa, e a regulação emocional ela vai ter relação, né, com compreender essa linguagem. Então, isso quer dizer que se a gente quiser ajudar as crianças a desenvolverem essa habilidade de regulação, elas vão 26, não sei olhar aí direitinho, filha. elas vão precisar conseguir ler essa linguagem, né? Interpretar o que essas emoções estão querendo dizer. E aí, como eu disse, isso não é algo que acontece naturalmente, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Lisboa traz, né, que essas estratégias de enfrentamento, né, das emoções, elas procuram diminuir a sensação física desagradável diante da situação estressante, bem como modificar o estado emocional do indivíduo, né? E aí, associada a essas emoções desagradáveis, né, de sentir, mas o que é agradável também vai ser relativo para a criança, pode variar, né? A gente pode, de repente, ensinar para uma criança que a euforia, né, a alegria demais, essa expressão demais de emoção de felicidade, ela pode ser uma coisa inadequada, e a criança fazer uma leitura de que essa emoção é algo desagradável de sentir. Então, dosar essa emoção de se ela é agradável, se ela é desagradável, é muito pessoal de cada um. Vai de acordo com a história de cada criança, de acordo com o que ela vai aprendendo, né? De acordo com as experiências dela. Até aqui ficou claro? Porque eu sei que teve alguns barulhos, então acredito que cortou algumas coisas, né? Mas vocês conseguiram entender o que é essa ideia de regulação emocional e de como chega essas coisas para a criança, de como ela aprende?
Bom, continuando, né? E aí, durante a infância, as crianças elas começam a formar crenças sobre as emoções, sobre o que elas significam e como elas devem lidar com elas. Essas crenças que a gente fala, que as crianças começam a formar, dizem respeito ao que elas pensam, né? O que elas acreditam, o que elas pensam a respeito delas mesmas, dos outros, do mundo, do que essas emoções elas significam, né? E como nós sabemos, as crianças elas aprendem muito como? Pela observação, né? Então, ela observando como as outras pessoas, e principalmente os adultos de referência, né, que estão ali, os adultos que estão à volta dela, lidam com essas emoções, então ela vai aprendendo muito sobre esse manejo das emoções através da observação, através de como ela vê que os outros lidam com ela. E aí toda emoção ela vai ter um impulso de ação e reações fisiológicas, né? Esse impulso de ação é aquilo que dá vontade. Se a gente, por exemplo, pensar aqui o desânimo, o que é que dá vontade de fazer quando a gente está desanimada? Pensem aí, podem colocar no chat. O que é que dá vontade de fazer quando você se sente desanimado? Não querer ir mais à frente, né? Não querer ir mais à frente. É uma ação, né? Querer ficar parado. Quando você sente vergonha, o que dá vontade de fazer? Quando você pensa em um comportamento, você está envergonhado ali, o que vem de vontade de fazer? Eu é de fugir, sair correndo. Sair correndo, né? E a tristeza? Quando a gente está triste, o que a gente sente? Vontade de chorar, né? É o meu áudio que tá ruim. Tem alguém falando que tá horrível de entender. É o meu áudio? Não, só porque tem outros microfones ligados, aí tá dando ruído. Gente, quem tiver com o microfone ativado, deixa desativado e deixa para ativar quando quiser comentar alguma coisa, porque fica com um chiado e as pessoas não conseguem ouvir, né? Ó, teve alguém que colocou aqui que tem vontade de se isolar, né? De ficar distante das pessoas. É uma das ações, né? Que a gente sente vontade quando fica triste. A raiva. O que a raiva dá vontade da gente fazer? Qual é o impulso de ação da raiva? Normalmente, quando a gente fica com raiva, a vontade é de brigar com alguém, né? Às vezes, vontade de jogar alguma coisa, pode acontecer, né? Então, são impulsos de ação que vêm. E a gente tem também o nojo, né? Que pode vir a vontade de, por exemplo, sair de perto. Então, esses são os impulsos de ação. E as reações fisiológicas são aquilo que a gente sente no corpo, que apresenta no nosso corpo quando a gente sente determinada emoção. Por exemplo, quando estamos com medo, normalmente o que a gente sente no corpo? A gente sua, a gente Gordinha, gordinha. né? A gente sente falta de ar. Então, essas seriam as reações fisiológicas. E aí, para que essa regulação emocional aconteça, é preciso que a gente saiba fazer exatamente isso que eu tentei fazer com vocês, que é compreender o que sentimos e por que nós sentimos, né? Então, observar o que está aparecendo para mim. É meu! Eu não estou conseguindo ouvir nada. Tá saindo nada Tem aqui. que ajeitar a hora. Tem que ajeitar a hora. Então, como desativar? Eu estou tentando desativar, mas não vai. E aí, né, para que a gente seja capaz de regular essa emoção, a gente precisa ser capaz de observar e compreender o que essa emoção está tentando nos dizer e por que a gente está sentindo aquilo. Porque se a gente não souber como observar isso na gente, né, como é que a gente vai passar isso para a criança?
né? Já que a gente viu lá no início que para a gente conseguir regular essas emoções, minimamente a criança ela vai ter que saber ler, né? Essa linguagem das emoções, o que a emoção está tentando falar para a gente, como ela se apresenta, né? Então é por isso que eu digo que o processo de regulação emocional ele não acontece naturalmente, ele é aprendido. E aí, isso implica ensinar a criança a observar com atenção e a descrever o que está acontecendo e o que ela sente, né? Perguntar o que aconteceu antes dela sentir determinada emoção, onde essa emoção se apresenta no corpo, né? O que ela sente vontade de fazer. E aí é um exercício que a gente começa fazendo na gente mesmo para a gente poder começar a trazer para a criança, né? E aí uma coisa que ajuda a criança a descobrir e entender essas emoções, eu trouxe até aqui um exemplo, vai Cocó, a gente usa bastante. Ô, gente, tá um barulho. Quem é que tá com esse áudio ligado? É aqui, né, mãe? Eu não consigo ver quem é que tá. Tá um chiado. Conseguiu. Não consigo. Gente, todo mundo que tiver com o áudio ativado, eu peço que desative. Independente se está fazendo barulho ou não, porque às vezes não está fazendo barulho no espaço que você está, mas aí dá a microfonia e fica chiando para a gente que está aqui. Né? E aí o pessoal não está conseguindo escutar bem. Acho que melhorou, né? Todo mundo desativa, que eu acho que é melhor e deixa para ativar só quando for falar, para não ficar dando esse chiado. E aí o livrinho que eu estava falando é esse aqui. Esse livrinho, ele traz uma historinha sobre como as emoções, elas se apresentam, né? E como a gente precisa estar utilizando do lúdico com as crianças, essas historinhas que falem sobre as emoções, figuras sobre as emoções, ajudam muito a estar psicoeducando, ensinando essas crianças sobre essas emoções para que elas comecem a ficar mais inteiradas do que são as emoções, né? Aumentar esse vocabulário e trazer, começar a expressar isso que elas sentem de uma maneira mais adaptativa e mais positiva. Então, a gente começa a falar mesmo sobre emoções para essas crianças, né? Para que elas se sintam à vontade para falar sobre o que elas sentem. Então, o primeiro passo, né, da regulação emocional é esse. E aí, Tomás, ele vai escrever que esse processo, né, de desenvolvimento da habilidade de regulação emocional, ele é gradual e vai ocorrer a partir do meio externo, como acontece quando um adulto auxilia a regulação da criança e se prolonga até que ela melhore a sua capacidade de regulação emocional, né? Ou seja, na infância, a gente vai, isso vai acontecer de fora para dentro. Né? A criança ela ainda não vai saber se autorregular. E aí essa habilidade ela vai ser mediada por alguém, já que acontece de fora para dentro. Desde a primeira infância, do bebezinho, nós já temos esse papel de estar ajudando essa criança a mediar essa emoção, né? A regular essa emoção. E aí quem são as pessoas que vão auxiliar a criança nesse processo de regulação emocional, né? São os adultos de referência. E aí, esses adultos de referência são quem? Somos nós. São os professores, são os pais, os avós, né? Todos que trabalham com criança, médicos, são os terapeutas, né? Então, todos os adultos que cercam aquela criança têm o papel nessa intervenção mesmo, de ajudar essa criança a começar a desenvolver essa habilidade de regulação emocional. E é por isso que é muito importante que a gente entenda, né? E aí esse processo de regulação emocional ele é importante, ele possui um enorme impacto sobre as nossas relações com nós mesmos e com as outras pessoas. Inclusive, à medida, né, que a gente vai auxiliando as crianças,
elas cada vez mais elas vão se apropriando internamente dessas habilidades. E aí essas estratégias no processo de regulação, né, dessas emoções, elas vão ter um impacto muito importante nas crenças que nós temos, né, sobre as emoções e como elas devem ser manejadas. Lembra que lá no início eu falei que a depender de como eu fale para uma criança, né, da forma como eu vejo, né, uma criança que demonstra muita alegria, muita euforia, né, aquela felicidade extrema, se eu falo que aquilo não é bem visto, por exemplo, a criança ela vai poder fazer uma leitura de que aquilo é algo que é desagradável de sentir, que não é bem aceito, que é feio, né? Então isso já ajuda a criança a formar uma crença, né? Ficou claro para vocês que essa crença é uma forma como ela enxerga determinadas coisas. E a depender da forma como ela enxerga essas coisas, né? Ela pode interpretar que as emoções elas devem ser escondidas, né? Que não devem ser mostradas, e se elas devem se materializar ou não em atos. Elas, a depender de como a gente lida, né, ajuda essa criança a mediar essas emoções, elas podem tanto fazer leituras positivas quanto negativas, e elas podem ter crenças positivas e crenças negativas a respeito dessas emoções. E aí essas crenças vão ajudar elas a regular, a pensar, né, de acordo com essas emoções, se elas vão se materializar em algum ato ou não. E aí tudo isso influencia no que a gente ensina para essas crianças e no que elas aprendem sobre a regulação emocional. E aí essas interpretações, elas podem, inclusive, interferir na nossa autoestima, né? Porque quando a gente pega uma criança, um adulto, um adolescente, em que a gente olha, nossa, essa pessoa ela não lida muito bem com as emoções. É uma pessoa com humor totalmente desregulado, né? Que a gente consegue observar isso no dia a dia. A gente começa a ver os prejuízos, porque é uma pessoa difícil de lidar, né? É uma pessoa que não consegue regular aqueles impulsos, aquelas vontades, né? Que dá no dia a dia, como a gente falou, e vocês contribuíram falando, olha, quando eu fico triste, a vontade é de deitar, é de chorar, é de não fazer nada. Ou quando fico com raiva, a vontade é de bater em alguma coisa, é de xingar, é de jogar alguma coisa, né? Então, essas pessoas que elas não conseguem ter essa habilidade de regulação emocional, elas têm a autoestima afetada porque, de certa forma, se a gente observar, isso afeta todo um ambiente e vai interferir e afetar nas relações que essa criança, que essa pessoa, ela vai construir. Faz sentido para vocês? O que vocês observam da prática no dia a dia de vocês com as crianças? Fez sentido até aqui isso que eu estou comentando, que eu estou falando? Sim, sim. Oi? Tem sim, tem tudo a ver, né? Uhum. Porque eles também sentem o Uhum. emocional da gente. A mesma coisa que a gente sente deles, eles sentem da gente também, né? As crianças. Uhum. Eles observam tudo. Uhum. E aí, no dia a dia de vocês, vocês que trabalham com crianças, né? O que vocês observam mais de prejuízos para essas crianças que vocês julgam que não sabem como lidar com essas emoções, como controlar essa forma como elas lidam com as emoções de maneira positiva? Vocês observam prejuízos ou acreditam que não tem prejuízos? Bom, realmente é um prejuízo muito grande, porque quando uma criança, no caso, na sala de aula, eles são muito agressivos, batem muito uns nos outros, são crianças de 4 anos, então as outras crianças tendem a se afastar, né? Porque sabe que se chegar perto, ela vai agredir. Uhum. Uhum. Isso que você falou é muito importante, né? Porque principalmente na infância, e que a interação ali com os pares, com os outros, é a forma como a criança aprende, né? Ali vai afetar diretamente o brincar dela com as outras crianças, que é a maneira pela qual elas aprendem, que é brincando, vai afetar a construção das relações dela com outras pessoas, né? Então imagina aí quais são os prejuízos de uma criança que ela não consegue formar vínculos, não consegue interagir com outras crianças por conta
dessa dificuldade dela de se relacionar com as outras pessoas, porque não consegue regular bem as emoções. E é exatamente o que os estudos trazem, né, de que a falta de habilidade para regular essas emoções pode resultar em sintomatologias, né, problemas psicológicos, problemas no desenvolvimento e no cotidiano, que é exatamente isso que você falou, né? Então, se a gente tem essa criança que ela não consegue interagir bem com os coleguinhas porque os coleguinhas se afastam, né? E veem que ela pode representar um risco, né? Já que bate, já que perturba muito ali, a criança ela não consegue ter um bom comportamento, né? Uma boa regulação emocional. Como consequência, a gente pode ter, né, sinais de começos de algum problema psicológico, né? E aí isso, como ela tem esse brincar prejudicado, essa formação de vínculo e essa interação com as outras crianças prejudicada também, a gente pode pensar que esse prejuízo ele vai até no desenvolvimento, né, da criança. Faz sentido isso que eu trouxe? Boa noite. Boa noite. Nesse caso faz sim, essa questão da emoção, né? Às vezes a mãe, ela até percebe que a criança não está bem, não respeita esse tempo dela, eu já percebo isso, porque nas formações o que mais a gente ouve falar é a questão do respeitar do tempo. E muitos pais, para se ver, até para ter aquele refúgio, manda a criança para a escola, sendo que naquele dia ele não está bem, ele está totalmente desregulado, ele não vai produzir nada, ele não vai interagir nada, simplesmente ele vai ficar de mau humor o tempo todo, que acaba chamando até a atenção das outras crianças também em si para ele, né? Por conta do mal, daquele momento que ele não está bem. Sim. E essa questão, os pais, seria muito bom se tivesse também um momento desse com os pais, que muitos, assim, aqueles que estão no grupo da Mavasf, eu percebo que eles interagem muito bem, participam muito bem dessa vida ativa dos filhos, mas aqueles que não estão, eles ainda têm um pouco de dificuldade, e até mesmo o auxiliar, ele acaba conhecendo até mais o filho do que o pai mesmo convivendo, porque muitas vezes, de tanto ele estar ali focado, eu acho que se torna muito cansado também para eles, e muitos ele já não tem nem esse tempo todo de estar percebendo essas pequenas coisas, né, esses pequenos detalhes, que é essa questão de o que ele não gosta, né, se ele não está bem, né, eu mesmo já percebo isso do meu aluno, o que ele não gosta de comer, quando ele não está bem, nem dê, quando ele quer ficar no cantinho dele só, né, já tem isso. Então, acho que a sua fala é muito importante. Obrigada pela contribuição, e é exatamente isso, mas se a gente para pensar, esse aluno que ele está indo para a escola desregulado, né, e que de repente a família às vezes não presta atenção ou coloca aquele aluno para ir como uma alternativa, né, até mesmo para se livrar um pouquinho daquele problema ali que foi apresentado. Do que essa criança precisa? De acordo com o que a gente já discutiu aqui. Eu trabalho dessa forma, assim. Quando eu percebo isso, que muitas vezes no caso do meu aluno, quem vai mais levar é a avó, muitas vezes é a mãe. Mas ela já chega dizendo, hoje ele tá desse jeito. Então eu já procuro ali levar ele em outros ambientes, tá mostrando. Aí eu já converso com os coleguinhas. E ali ele se comporta muito bem, ele já muda o humor dele. Porque, tipo, eu não vou forçar nada, eu já sei, eu não pego atividade para ele, eu mostro outras coisas. Apesar que ele não interage muito, porque ele é autista grau 3, mas já percebo que já muda, ele já começa a rir, já começa a ter outro comportamento. Exatamente. E isso que você trouxe é muito importante e faz link com o que eu vou falar agora, né? Que é sobre a aceitação. De observar que houve aquela mudança no comportamento, né? Que a criança chegou dessa forma, se apresentou dessa forma ali, e que a emoção está ali, a desregulação está ali.
Então, a gente precisa aceitar e fazer alguma coisa, né? Então, essa perspectiva de aceitação para lidar com a criança é maravilhosa. E surge efeito, surte efeito, né? Como você observa. E aí, por que é importante a gente ter consciência desses estados de emoção, né? E essa capacidade de tolerar a emoção aceitando-a? Vou fazer um questionamento aqui para vocês. Eu quero que todo mundo se disponibilize para fazer esse exercício, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, e aí eu quero que vocês tentem não refletir sobre essa pergunta ou reflitam, que vocês tentem seguir o meu comando, né? Eu queria que todos vocês, a partir desse momento, não pensassem em um elefante cor-de-rosa. O que aconteceu? A partir do momento que eu falei Daí, só isso aí. A primeira coisa que eu pensei foi Samuel, leva o cachorro pra fora, Samuel, que eu vou... A primeira coisa que todo mundo pensa é no elefante cor-de-rosa, né? Então, da mesma forma, é com as emoções. Se a gente observa aquela alteração emocional na criança, né, muito forte, e até na gente mesmo, e a gente tende a não aceitar, a reprimir, a ver aquilo como algo negativo, que não deveria estar ali, né? Acontece o mesmo que acontece com o elefante cor-de-rosa. Quanto mais a gente tenta reprimir, mais aquilo aumenta a intensidade, tem uma intensidade maior, e mais aquilo ali fica aparente, né, pra gente. Faz sentido isso que eu falei agora? Tem um microfone ligado. Então, a partir do momento em que a gente aceita, que a gente compreende, fica mais fácil para tolerar a emoção, a partir do momento que a gente aceita. E como você disse, quando você traz isso, essa naturalidade para a criança, né, de que aquela emoção que ela está sentindo, aquele dia que ela está mais cansada, acontece, faz parte, você trata aquilo... Agora apareceu tudo. E você trata aquilo com naturalidade, né, mostrando outras perspectivas, outras formas para ela de passar por aquilo, de lidar com aquilo. Então, a emoção, ela tende a ir perdendo um pouco a intensidade e ela vai voltando ali para o estado basal dela, né? Ela começa a se reequilibrar. Ficou claro até aqui? Samuel, você fez tarefa hoje? O que é regulação emocional? E aí, agora que a gente falou o que é essa regulação emocional, né? Que é essa capacidade da gente poder alterar os nossos impulsos de ação, as nossas reações fisiológicas quando as emoções aparecem, né? Que é uma habilidade que a gente aprende, ela não cresce ali com a gente precisa, desde a primeira infância, ter a intervenção de um meio Samuel, para você que pegou as outras bolinhas, não é pessoas. Não estou entendendo nada, com o microfone ligado. Tá com o microfone ligado. Se puder desligar, vai ajudar bastante, porque as Samuel. compreender. Tem uma pessoa que está com o microfone ligado. E aí, por mais que no ambiente que você não esteja fazendo barulho, às vezes pode dar microfonia e interferir, né? No aprendizado dos colegas. Eita, a tarefa de Isabela. A tarefa de Isabela de novo. Olha, já está começando. O sentimento de raiva já está começando eu não a consigo colorir. identificar aqui quem é que está fazendo barulho. Samuel? Eu não consigo. Tem muita gente, eu não vou conseguir ver quem é. Eita, que negócio difícil, viu? Eu vou continuar e se ficar muito barulho eu pauso de novo, porque senão vocês não vão escutar nada, né? E aí, eu trouxe a perspectiva, né, do que É alguém que está aí com alguma criança. Dá para Você ouvir não é o agora? ferradeiro? Deixa eu olhar. Do que é essa capacidade de regulação emocional, né? A gente já falou aqui. Agora, cabe a gente a pensar o que não é regulação Samuel nunca fez nem a emocional. dele. Pode, de certa forma, ter uma cara de regulação emocional, né? Quem é Samuel? Quem é que tem um Samuel em casa que está com o microfone ligado? Tá com muito barulho. Se puder, por favor, desligar o microfone. A única referência que eu tenho é do Samuel mesmo, o bichinho. Para poder desligar, porque tem muita gente aqui, eu não consigo ver.
Quem é? O sentimento de raiva já está começando a florir já. As emoções aparecendo, né? Ó, deu uma melhorada, eu vou continuar, né? E aí, o que não faz parte da regulação emocional? Tem algumas coisas, né, que a gente pode até ter uma cara de ajuda, de ajudar a criança a regular a emoção, porém, não é regulação emocional. Por exemplo, quando a gente traz para a criança essa questão de engolir o choro, né? Suprimir essas emoções não é regulação emocional. Porque se a gente está suprimindo aquela emoção, a gente não está aceitando. Faz sentido? Que a aceitação ela é um passo importante para que a gente tenha essa habilidade de regulação emocional, como eu falei lá. Então, esse engolir o choro, essa supressão da emoção, não faz parte da regulação emocional. Da mesma forma, quando a gente traz para uma criança, você precisa se controlar, né? Controle-se, né? A gente não tem controle sobre as emoções, né? As coisas acontecem e as emoções elas vão surgindo, como a colega falou aqui, a emoção raiva já está começando a aparecer, né? Não é algo que a gente escolhe, elas vão surgindo e a gente não tem aquele botãozinho on-off, né? Que é de liga e desliga dessas emoções. As emoções elas vão aparecer e aí o que a gente pode controlar, que na verdade a gente maneja, né? A gente tenta lidar com isso de uma maneira adaptativa, que não traga tantos prejuízos para a gente, que na verdade traga o menor número possível de prejuízos, manejando essa emoção. Então o que a gente faz a emoção aparece e o que a gente vai manejar, o que a gente vai conseguir controlar minimamente é o que a gente faz com essa emoção. Que foi como o que a colega trouxe o exemplo da prática dela, né? Então, se o aluno ele chegou ali desregulado, se ele está em um dia que ele está mais agitado, por exemplo, o que ela fez, né? Ela não teve como controlar aquela emoção, as emoções elas estavam ali presentes. Então, o que a gente pode fazer para ajudar essa criança a passar por isso, né? E aí também o não sentir nada, que seria a dessensibilização máxima, né, dessa emoção, também não envolve tem alguém que pedindo para falar. Ela também não é Rosângela? Eu não sei como coloca para falar, Rosângela. Mas você pode ativar o seu microfone, ou pode escrever no chat, né? E essa supressão e essa dessensibilização das emoções, elas também não envolvem o processo de regulação emocional, já que a gente não tem controle e um dos princípios da regulação emocional é exatamente a gente aceitar essa emoção e lidar com ela tolerando-a, né? Já que as emoções elas surgem, elas fazem parte da nossa vida, porque elas têm um papel importante de nos comunicar coisas, tanto para a gente quanto para outras pessoas, né? A emoção, então, ela também tem esse viés da linguagem de comunicar para o outro algumas coisas também. Faz sentido para vocês? Quem quiser desativar o microfone para falar por um momento, pode. Eu só estava concluída a fala, viu? Está sem áudio? Eu estou sem áudio? Não, estou ouvindo, tranquilo. Tem uma pessoa comentando aqui que tem áudio. Tinha alguém que estava sinalizando aqui que queria falar, acho que era Rosângela. Se você quiser falar, Rosângela, pode ficar à vontade, viu? Esses dias aconteceu O áudio tá péssimo, na ninguém tá escola. ouvindo Nós nada. temos um aluno onde a gente percebe assim que quando ele não toma a medicação certinha, né? Não é bem manipulado em casa a questão da medicação dele, ele vem para a escola sonolento, muitas vezes agitado demais, né? E tem momentos que a gente precisa intervir com a irmã dele que estuda lá para tentar ver se ela consegue acalmar ele. Assim, ele, do nada, assim, ele vai de 0 a 100. Ele chuta o que tiver na frente no corredor na escola, ele sai chutando tudo, batendo na parede, balançando os portões, e a gente fica assim, de fato, eu e a outra auxiliar, a gente fica sem saber como agir com ele. Assim, a gente fica assim, eu mesmo fico muito angustiada, sabe? Assim, ver aquela cena assim,
e do nada, assim, ele se estressar, sabe, assim, ficar realmente nervoso, muito nervoso mesmo. E aí, essa semana passada, foi preciso que a gestora da escola ligasse para a mãe, que ela viesse buscar ele para levar ele para casa, né? E aí a mãe disse assim: não, deixa, tentem aí contornar a situação, porque ele tem que ficar na escola, porque se toda vez ele fizer isso e ligar para me buscar, eu não vou mais levar ele para a escola. Aí eu mesmo, quando a minha auxiliar, a outra auxiliar que trabalha comigo disse, assim, eu fiquei assim, sem saber nem o que dizer, porque como é que a gente vai ficar com a criança na escola agitada da forma que ele se agita? Ele fica muito agressivo, a gente tem até medo dele mesmo se machucar, né? Porque na escola tem portas de vidro, e ele vai para as portas de vidro, ele quer entrar nas salas, né? E a gente fica preocupado, né? Porque se a criança se machucar, a responsabilidade está sobre nós, né? E assim, a gente ficou até sem saber como agir. Eu sei que a gestora da escola insistiu e ela não veio buscar. A outra auxiliar foi com a irmã dele até a casa dele e deixou ele. Isso que você traz, pelo que você me disse, que essa criança ela já faz uso de medicação, né? Então, cabe a gente pensar que essa criança ela já tem algum acompanhamento profissional, né? Que ela deve ter algum diagnóstico, então, de certa forma, deve ter algum profissional acompanhando. Um passo importante é compreender que essas medicações que são passadas, elas são pensadas para serem usadas a longo prazo. E que para essas medicações elas terem efeito, elas fazerem o efeito esperado, é preciso que a gente siga as prescrições, né? A orientação do médico que passou, que a criança possa tomar essa medicação no horário certo, na dosagem certa, né? E aí, qual seria a primeira alternativa a se tentar quando observa, né, que está acontecendo muito isso na escola? Levar para os pais, né? Sinalizar para os pais isso, de que é importante essa regularidade, que é importante que a criança tome corretamente, porque se a criança toma um dia sim, 2 não, a medicação ela não vai ter o mesmo efeito, né? Então, se o médico passou para a criança tomar ali todos os dias determinada dose, é porque se um dia faltar aquela medicação, a criança ela vai desregular, né? Ou a medicação ela pode começar a não ter o efeito esperado. Então, o primeiro passo é comunicar à família, né, de que foi observada essa alteração, para que, se a criança, mesmo que ela esteja tomando a medicação correta, e isso está acontecendo, ou se ela não está tomando a medicação, para que a família entre em contato com esse profissional responsável pela criança. A criança não está tomando a medicação correta, por quê? É porque o horário não está bom, né? Às vezes algumas mães reclamam que, eu dou o remédio, a criança ela fica muito sonolenta, eu percebo que meu filho fica diferente, ou alguma coisa do tipo, então tem algumas mães que resolvem não dar em determinado Eita, meu Deus do céu. né? E aí, isso deve ser levado para o profissional que acompanha, para que ele possa ver o que está causando, né, essa dificuldade em administrar essa medicação da criança. Uma segunda coisa, né, como vocês falaram, que a criança está lá dessa forma, então o que a gente faz? Né? Primeiro, entrar em contato com a família e lá naquele momento avisar, né? Como vocês já trouxeram, avisar a gestão, avisar a coordenação, né? Porque nem sempre a gente vai dar conta de fazer alguma coisa ali para estar fazendo com que essa criança ela volte para o estado eutímico, que a gente fala, o estado normal dela ali, que ela não está nem tão agitada e nem tão deprimida. Por quê? Porque quando a gente tem uma criança que ela está fazendo uso de medicação, né, que ela tem ali uma condição, um transtorno, só a medicação ela não resolve, né? É preciso que essa criança ela tenha também o acesso a um acompanhamento com outros profissionais para lidar com essas questões comportamentais e ajudar essa criança a lidar com as questões dela, né, com as questões emocionais, para que a criança ela vá desenvolvendo essa capacidade, essa habilidade de regulação emocional dela também, em conjunto com a medicação. Então, a gente tem normalmente, quando a gente tem uma criança nessas condições, a gente tem toda a indicação de um tratamento multidisciplinar para essa criança,
né? Então, não é só a medicação que fica responsável por deixar a criança ali bem, né? A gente tem outros fatores também que são importantes. E aí, por isso que, às vezes, a gente ter técnicas e saber o que fazer não necessariamente vai ajudar. Por quê? Porque saber o que fazer naquele momento não vai excluir a necessidade que essa criança tem, entende? E aí você pode correr o risco de ficar apagando fogo. Então, por isso que é importante levar isso para a família, para que a família e até mesmo vocês, a escola, pode entrar em contato também com os profissionais que acompanham essa criança para sinalizar o que está acontecendo, né? Já que é um sinal de que alguma coisa está errada e é um dado importante. Faz sentido isso que eu falei aqui para vocês? Conseguiram compreender? Sim, mas no caso, qual seria o profissional que deveria acompanhar uma criança assim? Eu, na escola do trabalho, tem uma menina também, que ela fica assim, agressiva, joga tudo no chão, vira mesa, tudo. E ela é muito agressiva também. E ela toma medicação também, mas tem dias que ela fica muito agressiva. Aí é isso. Vai depender do diagnóstico de cada criança, da condição de cada criança, né? Quais seriam os profissionais mais indicados para essa criança ter. Então, a gente só vai conseguir ter acesso a essa informação de qual é o melhor profissional para acompanhar essa criança, ou quais são os melhores profissionais, através de uma avaliação. E aí, quem começa fazendo essa avaliação da criança? O pediatra, o neuropediatra, o psicólogo, o neuropsicólogo, né? Um neuro, os profissionais que estão em contato com essa criança no dia a dia. Então, eles que fazem essa avaliação, eles vão conseguir direcionar essa família para quais são os atendimentos, os tratamentos que essa criança precisa, né? E aí, de repente, ela pode necessitar de um acompanhamento com fono, com acompanhamento com terapeuta ocupacional, com algum fisioterapeuta, com psicólogo, com neuropsicólogo, com psicopedagoga, né? Então, isso vai depender da especificidade de cada criança, porque nem todas as crianças que apresentam um comportamento de raiva, né, de impulsividade, de ficarem agressivas, elas vão ter o mesmo problema, a mesma condição. Então, cada criança ela vai precisar de uma intervenção diferente. E aí, se essa criança ela já está em acompanhamento, cabe a gente pensar também que se essa criança ela tem determinada condição, ela vai levar um tempo, né, para apresentar uma melhora também, a partir do momento em que ela está fazendo o acompanhamento com esses profissionais, que ela está usando a medicação, a própria medicação ela leva um tempo para fazer efeito, e o acompanhamento com esses profissionais também, normalmente os resultados eles levam um pouco de tempo também. Então, as recaídas, elas também são esperadas, né? Esses momentos que a criança desregula, eles são esperados e eles fazem parte, né? Eu vou até falar aqui mais na frente de que esse processo de desregulação, ele é normal. Todo mundo desregula, faz parte, né? E não necessariamente aquela criança. Oxe, saiu para você. Marcos falou de quem era, mas o slide parou de aparecer. Aqui apareceu o Google. Foi porque colocou o link aqui no chat. Então, toda vez que essa desregulação ela aparece, não necessariamente, né, isso é algo que não deveria estar ali. Porque se a gente parar para pensar, todo mundo desregula, né? Vou dar continuidade aqui, mas deu para entender um pouquinho do que eu falei sobre a sua dúvida de qual seria o profissional que acompanharia em específico essa criança? Tá chiando. Pois é. Então, aí eu acompanho uma criança que ela é autista. E ela tem transtorno. Aí ela dá mesmo. E aí, Lorena, conseguiu entrar na formação? Da criança que eu olho. E aí ela, quando fica assim, ela pede até para morrer, diz que quer morrer, não quer mais viver.
Choro, eu fico muito triste, fico angustiada de ver ela daquele jeito. É triste. E aí é exatamente Se isso. ela tá Quando perdendo. essa desregulação aparece, quando a criança ela tem algum diagnóstico, alguma coisa, às vezes essa pessoa, né, essa criança, ela vai precisar de uma intervenção de um profissional especializado, né? Então, não necessariamente essa habilidade, né, de intervir, por mais que a gente tenha toda essa responsabilidade, como eu trouxe, né, de ajudar as crianças a se regularem, de ensinar a elas o que é a regulação emocional, que é para que elas fiquem bem, que elas fiquem com um bom humor, ela não necessariamente precisa cair só para a gente que está ali trabalhando com essa criança. A gente também precisa compreender que em alguns momentos a gente vai precisar do apoio e do suporte de outras pessoas, porque muitas vezes isso vai acontecer de forma conjunta. A gente vai precisar de outros profissionais, a gente vai precisar ativar outras redes de apoio, como a família, como a escola, né? Como um médico que a acompanha, porque numa vida de uma criança, de uma pessoa que tem essa condição, que tem algum transtorno, é esperado que essa desregulação aconteça. De que em alguns dias a pessoa esteja bem e que em outros dias a pessoa não esteja bem. Como nós mesmos temos esses dias, né? Então, quem já passou por algum dia Mas é ficou muito mal. normal a criança ter esse surto, vamos assim dizer, todos os dias. Não. E assim, inesperado, nada surta. Espera aí, Gilmária, você iniciou o Google Drive aqui. E aí eu acho que não está aparecendo mais o slide para o pessoal. Ou Então, vocês estão vendo o slide? sumiu o slide. Sumiu, né? Não, agora eu acho que mudou a tela, voltou. Voltou? Acho que foi porque alguém abriu o Google Drive. Pois é. Então não é normal e é sobre isso que eu vou falar agora, né? Não cortando a sua fala, mas a minha aluna que eu auxilio pela manhã, ela tem TOD. E assim, é a primeira vez que eu tenho contato com pessoas com TOD, né? E tá muito difícil por conta da família, da mãe, que não chega junto. Então, assim, e quando ela pega birra com uma criança, ela quer machucar mesmo. E eu fui assistir eu fui estudar sobre, né? E aí, eu tive um dia que eu tive que pegar ela, né? Que a gente tem que segurar mesmo por trás, ficar falando no ouvido dela, ficar falando calma e acalmando ela. E aí, nesse dia, ela me acertou, quem me machucou. E assim, eu falei para a professora, eu tirei a foto, falei, manda isso para a mãe dela, pede para a mãe dela vir aqui, porque a mãe nunca vai na escola, a gente pede. Teve um dia mesmo que a gente ligou, era 10 horas, eu olhei a hora, ela foi aparecer 11h30 na saída. Então, assim, eu achei assim, pouco caso, e sempre ela faz pouco caso, porque a gente liga, fala, já chamou para conversar, ela é autista, tem TOD, e ela precisa das terapias, só que a mãe não faz esse acompanhamento. E deixa até o medicamento por conta dela. Se ela não lembrar de tomar, ela não toma. Então, como é que a medicação vai fazer efeito? Vai surtir aquele efeito? Não vai, porque, tipo, se ela toma hoje, não toma amanhã, tudo faz, né? E aí, a gente tem esse grande problema com essa criança, porque a mãe não ajuda. E tem dias que ela dorme muito, muito tarde, aí o que acontece? Ela acorda cedo para ir para a escola, toma medicação, como ontem, ela foi para a escola só dormir. Aí eu perguntei, você dormiu tarde? Ela dormi, fui para um aniversário e dormi muito tarde. Aí tomou a medicação, aí ficou sonolenta o tempo todo. Então, assim, é por isso que eu digo que acho que tinha que haver também um momento com os pais dessas crianças, porque hoje o maior problema, eu digo, na escola que eu trabalho, o maior problema está sendo os pais e não as crianças, porque as crianças a gente já sabe até contornar, já sabe até como lidar, como você falou nessa questão das emoções, porque lá na escola que eu trabalho no Joca, e é uma escola que está sendo referência para a rede, para o município, e assim, a gente ajuda uns aos outros. E o nosso problema maior, eu creio que tem as minhas colegas de trabalho estão aqui na reunião,
E eu acho que o nosso problema maior são os pais, e não as nossas crianças. Uhum. Até porque essas crianças, elas dependem de outras pessoas, né, para ajudá-las. E todos os adultos acabam sendo responsáveis por essas crianças, principalmente a família, né? Então você está corretíssima quando você traz isso de que é preciso trazer a família para junto, né? Até porque para que a criança ela tenha esse acompanhamento adequado de que ela vai precisar de alguém que possibilite isso para ela, vai precisar de alguém que a acompanhe, né? Que a ajude a frequentar esses serviços que ela precisa. Então, nesses casos, talvez seja preciso um direcionamento mais específico para essa família, né? Uma intervenção mais específica para esse caso. E aí a escola ela vai precisar contar muitas vezes com a ajuda de outros profissionais que possam auxiliar nisso, né? Tanto psicólogos quanto assistentes sociais, né? A própria coordenação para estar avaliando caso a caso e pensar no que pode ser feito diante de cada situação. Né, acionar de repente outras redes para ver, porque a criança ela não pode ficar desamparada, né? Ficou claro? Isso que eu trouxe, eu Com posso certeza. continuar? Ficou alguma E dúvida ainda? Preciso voltar em algum ponto? isso que você falou é muito importante, né? Assim, essa questão da escola, né? Da coordenação, tá vendo o que vai fazer, porque o grande problema hoje está sendo em relação aos pais, porque a gente sabe que aquela criança, ela tem uma pessoa, né? Que responde por ela. E a gente sabe as condições dela. Então, assim, eu mesma, a minha reclamação hoje é com os pais, porque a criança, a gente sabe, né? Eu sei que a gente, nem tudo a gente sabe, mas a gente consegue, né? Ali tá fazendo alguma coisa para que chame a atenção, né? Para que ela consiga desenvolver as suas habilidades, né? Porque dificuldade todos nós temos, mas a gente consegue fazer com que ela se desenvolva as suas habilidades, a gente consegue fazer com que elas participem, com que envolva elas, mas quando a família não chega junto, eu acho que o trabalho ele se torna muito cansativo e não um trabalho que a gente quer ter algo, né, um resultado bom. Exatamente, até porque todos nós temos limitações, né, no que diz respeito ao nosso trabalho e ao que pode ser feito, porque às vezes, por mais que a gente saiba do que uma criança precisa, né, a gente não vai conseguir, a vontade é essa, né, de montar toda a vida ali, fazer toda uma alteração, colocar tudo bonitinho, mas muitas vezes a gente, sozinho, a gente não consegue fazer tudo, a gente não consegue resolver tudo, e muitas vezes a gente vai depender, sim, de outras fontes de apoio, de outras redes de apoio, né. Então, eu vou continuar, né, para que a gente possa aproveitar mais o conteúdo. E aí, quando eu falo dessa desregulação de humor, ela vai poder ser tanto para mais quanto para menos, como vocês já trouxeram alguns exemplos, né? Então, essa desregulação de humor, quando a gente pensa em regulação de humor no geral, o humor ele apresenta 3 estados: o eufórico, o eutímico e o deprimido. Então, esse eutímico seria o humor normal da criança, em que você observa que ela nem está tão agitada assim, né? Que a gente fala, fulano ele está normal, então ele está com humor eutímico e não está tão deprimido, né? Que já seria uma desregulação emocional para menos, que é quando você vai ali para o deprimido, para a desensibilização, né? Então, essa desregulação, ela tanto pode acontecer para mais, quando a criança está muito eufórica, quando ela está ali batendo, quando ela está nesse pique, e quando ela está para menos, em que você observa que a criança ela está ali mais reclusa, né, de que ela não está interagindo tanto, como uma colega trouxe do que observa de uma aluna que ela não interage, que ela chora muito, que ela fica mais ali no canto. Então, essa desregulação ela pode acontecer das duas formas, né? E aí, o que acontece? A desregulação ela vai acontecer quando a emoção ela está muito intensa e quando a gente não consegue cumprir com algumas habilidades de regulação emocional, como eu falei lá no início. Um exemplo, quando a gente não consegue inibir um comportamento inapropriado. Lembra quando eu falei lá, por exemplo, da raiva? O que dá vontade, né? Qual é o impulso de ação que surge quando a gente está com raiva? Por exemplo, dá vontade de xingar. Então, quando eu sinto a vontade de xingar ou de bater e não bato, né? Isso é um sinal de que eu consegui me regular.
né? Que eu consegui regular a minha emoção, porque veio esse impulso, esse comportamento inapropriado e eu consegui ali me conter. Então, quando a gente não consegue conter esse comportamento inapropriado, como vocês falaram, tá com raiva, bate em todo mundo. É um sinal de desregulação emocional. Quando a gente tem dificuldade em orientar o comportamento direcionado para uma meta, independente de como se sente. Quem aqui já acordou, né, e não sentiu vontade de ir trabalhar? Acordou desanimado e pensou, não quero trabalhar hoje. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação parecida assim, né? E que a gente acorda e pensa, hoje eu não queria sair de casa, hoje eu não queria fazer nada, né? Só que aí o que a gente faz? Normalmente, se a gente tem alguma meta, qual seria a meta? Ir para o trabalho, né? Então é a nossa meta. Se eu não vou ao trabalho, se eu acordo me sentindo desanimada, não queria ir para o trabalho hoje, né? E eu não consigo ir para o trabalho, que era a minha meta, então a gente não conseguiu, a gente teve dificuldade em orientar esse comportamento para uma meta, independente de como se sente. Quando a gente sente a vontade de não ir ao trabalho e a gente vai ao trabalho, a gente pode dizer que a gente conseguiu regular a nossa emoção, né? Ficou claro? E aí já a dificuldade, né, de regular esse foco atencional também é um sinal de desregulação emocional. Um exemplo disso é quem aqui nunca passou por uma situação em que sente uma raiva muito grande, fica com raiva, né? E o que aconteceu não sai da cabeça, aquilo fica o dia todo e você não consegue pensar em mais nada, não consegue ver mais nada porque foi inundado por aquela raiva. Né? Então, essa é a dificuldade de regular o foco atencional, né? Você não consegue pensar em outra coisa. Quando você passa por uma raiva muito grande, consegue elaborar e consegue fazer outras coisas, né? A gente... Eita, me distrai com comentários. Quando a gente consegue voltar a nossa atenção para outras coisas, apesar do que aconteceu, que desregulou a nossa emoção, é um sinal de regulação emocional. Quando a gente não consegue, desregulação emocional. E outra coisa que indica essa desregulação emocional é essa dificuldade de regular as respostas fisiológicas. Quando a gente sente algumas emoções, lembra que lá no início eu falei que surgem algumas respostas fisiológicas, a gente sente no corpo, né? Quando a gente sente raiva, normalmente o que a gente observa, né? A temperatura corporal sobe, dá um suador, né? Às vezes dá algum tremor. A ansiedade, a mão treme, tem gente que sente enjoo. A ansiedade acho que é a que mais traz essas reações fisiológicas no corpo, né? E aí quando isso está muito intenso, está muito alto e a gente não consegue regular, por exemplo, começa a se sentir nervoso diante de uma apresentação de algum seminário, de algum trabalho, de alguma coisa, e aí aquele nervosismo fica tão grande, você treme tanto que você sente vontade de vomitar e você não tem controle sobre aquilo. Então, a gente observa que é a desregulação emocional ali. Quando a gente sente tudo isso, mas a gente consegue deixar ali em um nível suportável, a gente pode dizer que a gente conseguiu se regular, né? E aí, mesmo as emoções que a gente chama de agradáveis de sentir, elas podem trazer prejuízos também. Quem aqui nunca ouviu aquela expressão não tome nenhuma decisão se você estiver muito feliz ou se você estiver muito triste? Quem aqui já ouviu essa expressão? O frio na barriga, trouxeram aqui, né? Então, isso tem um embasamento científico, sim, porque as emoções agradáveis de sentir, elas também trazem um impulso de ação. Quando você está feliz, o que você tem vontade de fazer? Né? Tem vontade de agradar os outros, que mais? De ser mais solícito, né? Quando a gente está feliz, muito eufórico ali. Então, se a gente... Outro exemplo também, quando a gente está apaixonado, né? É uma situação agradável de sentir. Só que se a gente está muito apaixonado ali, cego de amor, qual é o impulso de ação que vem nessa situação? Da gente querer agradar o outro, da gente só olhar o lado positivo das coisas, né? Então, mesmo essas emoções que são agradáveis de sentir, elas podem trazer prejuízos para a gente também. Por isso que é importante essa habilidade de regulação emocional, né? Tá sem áudio? Tá não, né?
E aí, o que cabe a gente pensar? Que se a gente parar para pensar, todo mundo desregula. Todo mundo aqui, eu acredito que em algum ponto se identificou como um exemplo de desregulação, né? Então, a gente se desregular, a gente ter um momento em que realmente extravasa, né? Que a gente sai do nosso normal, que a gente, às vezes, depois que passa, a gente olha, gente, eu não fui eu. Isso é normal. E isso vai acontecer com as crianças também, né? Então, cabe a gente também ter essa compreensão de que se para a gente se autorregular com a idade que a gente tem é difícil, imagina para uma criança que está aprendendo e depende de adultos como a gente para ajudar ela a se autorregular. Porque se a gente parar para pensar, às vezes nem a gente tem essa habilidade tão bem desenvolvida. Porque para ajudar a criança, primeiro a gente vai precisar se ajudar nessas situações. Algumas colegas trouxeram aqui, né, o exemplo da criança que fica com raiva, que bate, e que isso afeta como ela se sente também, como ela se sente diante daquela criança, né? Então, para ela poder ajudar aquela criança, ela vai ter que primeiro se autorregular. Faz sentido isso para vocês que eu trouxe? Ficou claro até aqui? E aí o problema, ele vai estar exatamente, né, na frequência em que essa desregulação aparece, a frequência que você observa, né, que esse comportamento, que essas emoções estão ficando muito intensas, se isso acontece na maioria dos dias, né, a intensidade que isso acontece, né, porque se foi só em uma semana, teve um dia com motivo que o aluno ele ficou ali mais estressado, você foi investigar, né, e o aluno ali desregulou, então não necessariamente aquilo seja um transtorno, né? Às vezes ele pode ser uma desregulação emocional pontual, como nós também temos, isso também acontece com a gente, né? E cabe também a gente observar nesse comportamento que está se apresentando, nessas alterações que estão sendo apresentadas, os prejuízos que estão trazendo. Como a gente falou, né? Uma criança que está ali com esse humor muito desregulado frequentemente, a gente já discutiu aqui que podem ocorrer prejuízos no desenvolvimento, prejuízos na vida social da criança. Isso afeta o aprendizado, afeta a formação de vínculos, né? Então, olha quantos prejuízos essa criança ela pode ter, né? Então, ter esse olhar atento, né, de maneira global, ajuda muito para a gente, inclusive, saber quando é hora de indicar um acompanhamento adequado, especializado para essa criança, porque agora eu vou entrar mais na parte prática, né? Por mais que a gente tenha conhecimento de como lidar com essa criança, de como ajudar, isso não substitui o tratamento adequado que essa criança precisa, nem dos encaminhamentos que precisam ser feitos, né? Então, a gente precisa ter consciência disso. E nós, como os adultos de referência, né, somos responsáveis por ajudar a criança até nisso também, né? Não só ali no momento da raiva, mas nesse contexto dela, como vocês trouxeram. E às vezes ele só deve estar cansado. Tem um aluno o qual a mãe não leva para a escola nos dias de terapia. Isso pode ser que é realmente isso, a gente avaliar, né? Cada caso. Porque cada caso vai ter a sua especificidade. Então, a gente precisa também olhar para esse contexto de forma global, para o que está acontecendo, e não só aquele evento isolado. E aí, agora, eu vou continuar Antes de você fechar essa parte aí, deixa eu fazer aqui uma última pergunta. Tá. Quando eu relatei sobre um aluno que era agressivo e tal, que a gente suspeita que seja do erro da manipulação da medicação, né? Que a mãe dá errado, às vezes não dá, esquece e tal. E no dia que ele estava muito, muito agitado, uma coordenadora botou ele dentro de uma sala. Eu entrei com ela e ela simplesmente mandou fechar a porta. E ele ficou lá dentro, agitado, chorando, gritando. E ela, toma pirulito, oferecendo outras coisas para ele, ele não queria. Eu fiquei angustiada, porque por mim, eu não deixava ele trancado ali dentro. Eu deixava ele solto dentro da escola, mas não deixava ele ali trancado. E eu pedia para abrir a porta e ela dizia, não abra, segura a porta. E eu fiquei na porta de vidro, na frente da porta, e ele lá agitado, gritando, chutando as coisas.
E aí, com o tempo, ele parou de chorar e ficou emburradinho no cantinho da parede. Aí, depois de muito tempo, ele lá quietinho, ela foi abrir a porta e ele saiu. Foi correto isso? Olha, lembra do que eu falei no início, quando a gente começou a discutir, a falar sobre regulação emocional, que para a gente conseguir ajudar as outras crianças, primeiro a gente começa com um trabalho na gente mesmo, da gente se auto-observar e se autorregular para a gente poder conseguir auxiliar outras crianças. Então, a questão, de repente, não é nem se foi correto. É a gente pensar também se não foi o melhor que aquela pessoa pôde fazer naquele momento. Porque, às vezes, a gente não sabe nem o que fazer com a gente mesmo. E não é todo mundo que tem essa habilidade, que está preparado para lidar com isso no dia a dia, né? Então, às vezes, aquela foi a alternativa que ela encontrou, a melhor alternativa que ela encontrou para lidar com aquilo. Pode não ter sido a melhor, né? Mas, às vezes, naquele momento, no calor da emoção, foi a melhor alternativa que ela encontrou para lidar com aquela criança. E aí isso diz muito também sobre quando a gente toma essas atitudes, a gente tenta intervir sobre como a gente se sente diante daquela criança que está apresentando aquele tipo de comportamento, né? Então, se você se sentiu angustiada, já diz uma coisa sobre como você se sentiu diante das emoções daquela criança, né? E aí, quando a gente se sente angustiada, com raiva, perdida ou com medo, isso vai dizer muito também sobre como a gente vai conseguir ajudar aquela criança ou não. Consegue perceber aí o quanto esse nosso olhar para a gente primeiro, ele entra aí nesse processo de ajudar a criança a se regular? Faz sentido isso que eu trouxe? Faz sentido. Né? Então, é uma coisa que muitas vezes a gente vai precisar se autorregular primeiro, né? Tentar olhar para a gente, o que a gente está sentindo, procurar entender aquilo, para que depois a gente possa auxiliar a criança, né? E aí, agora, eu vou trazer alguns exemplos mais práticos, já que a gente falou, a gente já está todo mundo aqui sabendo muito, né? Sobre o que envolve a regulação emocional, a desregulação, a gente sabe o que é regulação e o que não é, mas o que a gente faz na prática com toda essa informação para ajudar a criança, né? Como eu falei no início, o primeiro passo é a gente ajudar a criança a perceber a emoção. E aí eu coloquei aqui as suas, você tem que perceber as suas emoções diante daquela situação e perceber as da criança e ajudar ela a ter conhecimento sobre isso. Então, descrever essa situação, o que está acontecendo, começar a falar sobre emoções para as crianças ajuda muito. Eu trouxe aqui um exemplo de um livrinho que traz uma história que fala Vavá e Popó, da Psicologia Positiva para Crianças da Sinopse, né? Mas em várias banquinhas de livros infantis, normalmente a gente consegue encontrar alguns livros que falem sobre emoções, né? E o importante é trazer isso de maneira lúdica para elas, porque aí a gente começando a falar sobre emoções para a criança, ela vai começando a se inteirar desse conteúdo, vai começando a se compreender e trazer para o mundo dela, né? Então, a gente pode começar falando para a criança do que está acontecendo, né? A gente tem estudos que só em você nomear o que está acontecendo ali para a criança, situar essa criança, dar um nome para aquilo que ela está sentindo, isso já ajuda para que ela consiga se regular mais. Porque muitas vezes a criança está sentindo aquele turbilhão de coisas e ela está ali naquela intensidade toda porque ela não sabe nem o que está acontecendo, né? Então, se você descreve o que está acontecendo naquela situação para a criança, isso já tem um nível de importância imenso. É você trazer para a criança, olha, eu entendo que nesse momento você está sentindo muita raiva, porque isso que aconteceu, você não gostou. Né? Então, eu entendo que você está sentindo essa raiva, compreendo que você está com raiva, né? E aí, nisso aí, já entra o demonstrar empatia, né? E ensinar maneiras de lidar com esses sentimentos. Eu entendo que você está com raiva, que a sua vontade é de sair batendo nos coleguinhas, que é de você chutar, né? Trazer esse diálogo de igual para igual com a criança, né? Tentando trazer aspectos do cotidiano dela, principalmente do que está acontecendo ali para descrever, demonstrar empatia, né? Eu entendo que você sente essa vontade, e aí nisso você vai aproveitar para ensinar maneiras de ela lidar com esses sentimentos, né? Mostrar maneiras mais saudáveis,
né? Eu entendo que você queria bater nos seus coleguinhas, que você não sabe o que fazer, que você está com vontade de gritar, mas aqui na escola é um ambiente que a gente não pode fazer isso. Como é que os seus coleguinhas iriam se sentir se você batesse neles? Como é que você ia se sentir se algum coleguinha batesse em você, né? Seria bom? Não, por quê? Então, o que que a gente pode fazer para lidar com essa raiva? O que que você tem vontade de fazer agora? O que que te ajudaria, né? De repente, dar um copo de água para a criança, né? Isso de beber água. A gente faz muitas coisas de regulação emocional no nosso dia que a gente não nota. Muitas vezes tomar um copo de água, né? Que é quando a gente passa a mão molhada no rosto, quando a gente sai para tomar um ar, quando a gente vai se distrair com alguma coisa, tudo isso é regulação emocional. E a gente pode trazer para a criança também. Ensinar essas outras formas, essas outras maneiras de lidar com esses sentimentos. E aí, nesse momento, é importante que você escute o que a criança tem para dizer da situação e legitime as emoções. Porque vocês lembram quando eu trouxe que a gente não tem controle sobre essas emoções, a gente tem controle, que na verdade é um manejo, sobre o que a gente faz quando essas emoções aparecem, que é o que a gente vai ensinar para essa criança, né? A como ela pode lidar com esses sentimentos de uma maneira mais funcional, mais adaptativa, que não traga tanto prejuízo para ela e para os outros, né? E aí é importante que a gente ajude a criança a nomear e validar essas emoções, né? Antes de nomear, ela precisa perceber a emoção. E aí, normalmente, quem vai começar percebendo essa alteração emocional somos nós. E aí cabe a gente a estar pontuando para essa criança também, que a gente percebeu essa alteração, para que ela vá começando a se inteirar daquilo. E aí o que é importante também é que a gente imponha limites. Quando a gente fala que compreende que uma criança ela está com raiva por causa disso, disso, daquilo, e a gente ensina outras formas de lidar com aquilo, a gente também precisa impor limites, trazer o porquê que ela não pode agir de tal forma que ela quer agir, né? Quais são as regras daquele ambiente, né? O que é esperado para aquele ambiente, por que que ela não pode fazer isso, por que que aquilo é importante, né? Então, isso é de fundamental importância nesse processo de auxiliar a criança na regulação emocional, né? Nessa regulação do humor. E aí, uma alternativa muito legal é que vocês construam isso juntos, né? Que vocês busquem soluções para os problemas e conflitos. Como adultos, né? Nós vamos ter uma noção do que seria melhor para a criança naquele momento, né? Para ser feito. Né? Até porque a gente tem uma capacidade maior de avaliar as situações do que a criança, já que a criança está com aquela desregulação emocional, o foco atencional está alterado, e é uma criança, não necessariamente ela vai saber o que é melhor para ela. Mas, ao propor uma intervenção, alguma solução para o problema, é interessante que a gente deixe a criança participar. Né? A gente não pode fazer isso aqui na escola, você não pode bater nos amiguinhos. Mas eu sei que essa emoção está muito ruim para você, que essa raiva está muito grande. E se a gente pensasse em uma forma de como lidar com essa raiva, né? Que não prejudicasse você e os seus amiguinhos, né? O que a gente pode fazer? O que você faz que te acalma? O que você faz que você observa que você se sente mais calmo? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Né? E ver se é possível trazer e adaptar aquilo para o dia a dia da criança. Eu vou trazer um exemplo de algumas ferramentas práticas que podem ser adaptadas para serem usadas, né, nessas situações, mas também é importante que, enquanto adultos, a gente observe esse contexto, o que causou essa desregulação emocional na criança, procurar entender, porque às vezes a gente não vai precisar só regular aquela emoção que se apresentou, a gente vai precisar de repente fazer alguma alteração no ambiente, porque como a colega trouxe, a criança ela está ficando desregulada porque ela não está tomando a medicação certa, né? Então não adiantaria a gente só ajudar a criança, vamos nos distrair, vamos fazer esse trabalho todinho, né? E a criança ter as habilidades ali se o ambiente dela não está ajudando. Faz sentido isso? Que eu trouxe? Conseguiram compreender até aqui? Eu fui seguindo direto e nem parei. Mas quem quiser comentar, tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta sobre algum desses tópicos, pode falar, pode ficar à vontade. Bom, a minha dúvida, porque o meu aluno, ele é não verbal.
Então, eu não tenho como falar para ele da forma que a senhora apresentou a gente. Então, como eu poderia fazer de um modo que ele possa entender, né, para eu poder amenizar essas emoções dele? Uhum. Ó, aí nessa questão do aluno não verbal, por mais que ele seja não verbal, existem outras formas de comunicação que ele utiliza no dia a dia dele, que você, como uma pessoa que o acompanha, observa algumas formas de comunicação, né? Então, a observação dessa criança pode te dar muitas respostas também. Uma outra possibilidade é estar procurando os adultos que convivem com essa criança, que de repente podem ter informações do que a criança gosta, né? Do que normalmente ela faz em casa que acalma, para você ter alguma ideia, ver se ativa a sua criatividade de algo que você pode trazer na sua intervenção, né? Quanto coisas que você observa que podem ser aceitáveis para a criança. Existem outras formas de que ajudam na regulação também emocional, que pode partir de você e não necessariamente a criança ela estar ali como um agente ativo da situação. O toque, ele ajuda muito quando a criança ela está desregulada, né? A gente também se sente. Então, quando a gente está muito triste ou com raiva, que alguém pega na nossa mão, que alguém dá um abraço, que alguém vai falando, situando a gente ali, trazendo a gente para o presente, olha, você está em um ambiente seguro, esse ambiente aqui que você está, as pessoas não querem te fazer mal, né? Que você vai trazendo dados da realidade, em que você toca na pessoa, você traz algum conforto. Isso ajuda para que a criança ela comece a se ajustar com o ambiente, né? Com que ela se sinta mais segura naquele ambiente. A tomar água, mudar a temperatura corporal, né? Tentar mudar o ambiente, ver o que deixa aquela criança de repente ali desregulada, ansiosa ou com raiva, o que causou naquele dia que contribuiu para que a criança ficasse da forma como ela ficou, né? Então talvez você precise fazer alguma alteração no ambiente dela, né? Se teve algum estímulo ali que é muito aversivo para ela presente naquele dia, que causou um gatilho e fez com que ela desregulasse, então talvez isso precise ser alterado, né? Então também existem essas outras formas. Se você não consegue na interação com a criança construindo, né? Você também tem essas outras possibilidades. Deu para compreender? Conseguir sanar a tua questão? Ótimo, muito bom. Muito boa resposta. Obrigada. E aí, o que é bastante importante para a gente fazer também, né, que a gente pode ali tanto intervir no momento, quanto a gente pode contribuir para a rotina dessa criança, né, que é incentivar o envolvimento dessa criança com atividades prazerosas, o que a criança gosta, né, como é a rotina dessa criança, o que ela faz, né, como é a rotina dessa criança, o que ela faz de prazeroso quando ela não está na escola, né? Então, que ela tenha contato com essas atividades, porque as atividades prazerosas, tanto para a criança quanto para a gente mesmo, são ótimos reguladores emocionais. Quem aqui, quando passa uma semana ou alguns dias só fazendo atribuições e não tem nenhuma atividade prazerosa no dia, fica bem. Quando a gente não se envolve com nenhuma atividade que a gente gosta. Isso, importantíssimo, Gilmar, é perceber que estamos diante de um ser humano, de uma pessoa excelente. E incentivar a prática de exercícios físicos, né? Cientificamente, a gente tem dados que a prática de exercícios físicos regular, né, contribui também para a manutenção dessa regulação emocional, né? Então, ela vai ajudar a regular os níveis de ocitocina, serotonina, o sono, de repente observar como é que está o sono dessa criança, a criança está dormindo bem, teve alguém que falou que a criança parecia sonolenta, né, na escola, e aí tinha falado que passou a noite acordada, então aquela desregulação também pode ser um sinal de como está o sono dessa criança, né? Então conseguem compreender que às vezes nem tudo é o transtorno, mas o ambiente também vai falar muito sobre como essa criança está se comportando no ambiente escolar, e a gente precisa ter esse olhar atento para olhar o todo e não só aquela situação que se apresenta, né? Ali à nossa vista, que é a criança com raiva ou a criança muito triste, a gente precisa ter essa sensibilidade de procurar ter dados sobre esse outro contexto para que a gente possa fazer uma intervenção mais assertiva.
Isso, um turbilhão de emoções, alterações de humor, e que se pra gente muitas vezes é difícil da gente lidar e gerir tudo isso, imagine para criança, né? Deixa eu mudar aqui. Agora eu vou trazer alguns exemplos práticos de algumas ferramentas que vocês podem printar, vocês podem procurar, podem auxiliar vocês na prática do dia a dia, né? Esse primeiro aqui é um videozinho de um peixinho, é uma respiração, que a gente fala que é a respiração diafragmática, respiração prolongada, respiração pausada, tem vários nomes para isso, mas o que é que consiste nisso? Muitas vezes, quando a gente tem uma desregulação emocional, uma alteração emocional intensa, uma das primeiras coisas que se altera na criança ou na gente mesmo é a respiração, né? Ou a criança para ali prendendo o choro e para de respirar literalmente. Tem algumas crianças que têm esse comportamento e até adultos, né? Não respiram, outras respiram muito rapidamente. E o que acontece? Quando a respiração ela já perde essa regularidade, ela fica alterada. A gente não consegue levar oxigênio suficiente para o cérebro para que ele funcione adequadamente. Então, há um desequilíbrio tanto nessa produção de oxigênio que vai para o nosso cérebro, quanto a liberação de gás carbônico. E aí isso traz algumas alterações no nosso corpo. Vontade de vomitar, formigamento, mãos geladas, tontura. Então, essa respiração, ela faz com que a emoção ela fique cada vez mais intensa. E aí esse recurso aqui, eu acho que se vocês colocarem no YouTube respiração do peixinho, já aparece. É um processo de respiração que a criança ela pode visualizar e acompanhar, dá para você colocar no celular, dá para a gente mesmo fazer com a gente mesmo, né? Em que ela ajuda a gente a ir normalizando a nossa respiração. Só que essa respiração, ela é um pouquinho diferente. Se vocês observarem, o que enche é a barriga do peixinho, né? A barriga do peixinho, ela tá enchendo. Quem aqui já teve a oportunidade de observar um bebezinho, uma criancinha bem pequena dormindo no berço? Quando essa criança ela tá dormindo, bebezinho assim pequeno, o que mexe, se vocês olharem na criança que está respirando, é a barriguinha. Vocês já notaram isso? O que fica em movimento é a barriguinha. E é isso que a gente chama de respiração diafragmática. Quando a gente nasce, a nossa respiração ela é mais voltada para a região da nossa barriga. E aí, quando a gente vai crescendo, conforme a gente vai crescendo e vão acontecendo algumas situações, essa respiração ela fica mais torácica, ela fica mais voltada para o peito. Se você colocar uma mão no peito e uma mão na barriga e observar por um momento, talvez a sua mão que fica em cima, no peito, ela vai ser a que mais se movimenta, a que mais se mexe. E essa não seria a respiração mais adequada, principalmente para os momentos em que você está desregulado emocionalmente. Então, o objetivo é que a mão que mais se mexa é a da barriga, que a gente vai chamar de respiração diafragmática. Quando você inspira o ar, o que cresce é a sua barriga e não o peito. E aí você precisa fazer um treino. E com a criança, como fica tudo mais fácil através do lúdico, né? Mostrar um bichinho desse, ou então algum videozinho, algo mais lúdico, para que a criança vá acompanhando e vá fazendo, ajuda muito, né? Então, esse é um dos recursos que eu indico, que fica aí, que está disponível facilmente na internet, que vocês podem usar. Vocês podem usar com vocês mesmos e com as crianças. Vou tentar passar. E aí eu falei, né, sobre aquilo de trazer a criança para construir ferramentas que a ajudem, né, de coisas que ela gosta no dia a dia. E aí um exemplo disso é tanto criar uma roda das escolhas da raiva, por exemplo, a gente pode fazer isso de acordo com a emoção que mais se apresenta na criança, né? Da raiva, da ansiedade, tentar procurar o que acalma aquela criança, o que ela gosta de fazer, o que ela se dispõe a tentar fazer, né? O que você observa que ajuda a criança, vocês podem construir juntos. E aí essa roda das escolhas pode ser construída, desenhada, né, em uma folha, e depois a criança ela cola em algum lugar que seja de fácil visualização para ela, né? No caso, no caderno, ou ela pode fazer outra e colocar em casa, né? A família, de repente, ela pode ficar sabendo dessa roda que foi construída e incentivar a criança que ela olhe aquilo. E vocês podem colocar coisas que sejam significativas para aquela criança. Por exemplo, a criança gosta de desenhar,
é algo que ajuda ela, que ela tem prazer em fazer aquilo, então, de repente, isso poderia ajudar a criança a lidar com a raiva, né? Aí tem amassar massinha, socar alguma almofada, então é pensar em coisas, em maneiras de ela extravasar aquela emoção, de ela lidar com aquela emoção que sejam mais positivas, que não tragam tantos prejuízos para ela quanto para as outras pessoas. Vocês estão conseguindo ver os recursos? Eu só vi agora que uma pessoa falou que travou. Tá aparecendo tudo? Alguém consegue me dar esse feedback? Sim, Ana, tá aparecendo tudo. Tá aparecendo tudo, normal. E aí, tinha ali até a sugestão de fazer o pote da calma, esse recurso eu adoro, né? Porque esse recurso é um recurso que as crianças podem participar da construção, né? Pode-se inventar uma história a respeito desse pote da calma, a depender da idade da criança, né? Se ela ainda tem aquela imaginação bem forte, né? Se ela acredita em magia ou alguma coisa do tipo, a gente pode estar inserindo, trazendo isso para próximo do mundo dela. Qual é a proposta do pote da calma? É um pote de vidro, que tem aqui de vidro, mas ele, preferivelmente, o ideal é que seja algum pote de acrílico ou de plástico, porque pode acontecer da criança jogar no chão, né? E aí o de vidro, ele não é o ideal para que seja usado. A intenção desse pote da calma, vocês podem ver aí nas fotos, pode ser garrafinha, pode ser um pote de plástico, desde que seja transparente. A ideia é trazer o foco atencional da criança para esse objeto. Então, funciona para distração. Então, essa emoção ela vai começar a se regularizar, a criança vai conseguir se acalmar, observando os conteúdos que contém naquele pote. E aí, o que você pode escolher para colocar dentro desse pote, como está ilustrado aqui? O que a criança preferir, né? Normalmente a gente faz com glitter, com cola glitter, mas podem ser colocados algumas continhas, alguns objetos que a criança tenha interesse, de repente algumas florzinhas, alguma coisa do tipo que a criança ache legal, de repente a criança tem algum brinquedinho pequeno que ela queria colocar ali dentro também, né? Então, tudo isso pode ser incrementado de acordo com o que a criança gosta, né? E aí, nesse pote da calma, depender do que a criança acredita, o glitter a gente pode usar a criatividade e dizer para a criança que aquela pitadinha que a gente está colocando ali, né, é uma poção mágica que vai ajudar ela a se acalmar, que quando ela estiver ali com raiva, ela pode recorrer àquilo ali que a calma ela vai começando a aparecer, né? E aí por isso que a gente chama de pote da calma. E aí para fazer ele, né, a gente vai precisar desse pote, né, com tampa. O ideal é que seja com tampa, e se a pessoa, se tiver a possibilidade de colar essa tampa, é ideal para não correr o risco da criança abrir, se sujar ou sujar o espaço, né? Uma ou 2 colheres de sopa de cola com glitter. Pode ser a purpurina solta, né? Também o glitter solto ou a cola com glitter. A cola com glitter ela é legal porque ela dá, quando a gente coloca água, pode ser usada água morna também, mas quando a gente coloca água e coloca cola com glitter, ou então a própria cola que é daquela incolor, a de isopor ela tem um cheirinho mais forte, né? Pode ser que a criança não goste tanto de mexer com aquela cola isopor, mas eu acredito que tem algumas colas normais que são das comuns, né? Que são incolores. A gente pode substituir também por detergente, aquele detergente incolor, que é para deixar a movimentação das coisas que estão dentro do pote um pouco mais lentas, assim, do que só com a água, né? E aí a gente pode colocar, inclusive, uma gotinha de corante alimentar ou de alguma tinta que tiver para dar uma cor, né? Colocar a cor favorita da criança e aí acrescentar isso, fechar e dar para a criança, criando. A gente pode criar uma história que tem algum significado ali para a criança nesse momento. E aí a criança ela pode usar desse recurso em casa, pode usar na escola, né? De repente, se vocês construírem isso juntos, comunicar para os outros professores que é uma ferramenta que a criança está utilizando, né? A depender de como são as condições em sala de aula, estimular, né? De acordo com como essas ferramentas elas vão sendo implementadas no dia a dia da criança, estimular que os outros adultos lembrem, né, dessas ferramentas e incentivem a criança a estar utilizando,
assim como que os pais incentivem, né, que ela tenha acesso a essas outras práticas para estar usando no dia a dia. E aí, para finalizar, o que eu deixo como sugestão para vocês, que é praticamente um resumo lúdico de tudo que a gente viu aqui hoje, para vocês assistirem, para os filhos de vocês assistirem, para vocês indicarem para as crianças que vocês trabalham juntos assistirem, são esses 2 filmes, né? O Divertidamente, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, mas ele traz um aparato, ele fala, é um bom recurso de educação, né, de psicoeducação sobre as emoções, para que as crianças comecem a entender o que são as emoções e os papéis delas nas nossas vidas, o que cada uma dessas emoções comunicam. É interessante para a gente estar assistindo, para as crianças também, de uma forma lúdica, vocês vão ter acesso a isso, é um recurso muito rico. E o outro é esse Red Crescer é uma Fera, né? Nesse outro filminho, aí, ó, assistimos na semana passada, que ótimo. E esse outro filme, ele é da Disney também, ele é mais recente, ele é mais novo. Ele traz a perspectiva de uma adolescente, né? Ela tem ali 12, 13 anos, tá saindo da infância, entrando na adolescência, e ela começa a perceber algumas emoções mais alteradas nela. Ela começa a perceber que ela desregula. E quando ela desregula, que ela sente uma emoção muito intensa, ela acaba virando um panda vermelho, né? E aí ela tem que lidar com aquele panda, aquilo que aparece, que é o que a gente fala que é a desregulação. Dá pra gente fazer a leitura de que esse panda é a desregulação emocional. E aí, no decorrer do filme, ela vai aprendendo estratégias, né, de como lidar com isso, né? Nesse filme também aparece o papel que as outras pessoas têm para ajudar ela a lidar com isso. Então é ótimo tanto para vocês quanto para a criança. Fica como sugestão. Ó, vocês já assistiram, né? O filme Divertidamente é maravilhoso, eu também adoro. Não canso de assistir. Fica como sugestão para vocês verem. E é isso, aqui estão as minhas referências bibliográficas. A gente passou mais de, acho que 1h30, né? Tempo, e aí fiquem à vontade para perguntarem, para interagirem, para fazerem alguma observação, se alguma coisa não ficou clara até aqui, sintam-se à vontade para falar. O objetivo desse encontro foi de realmente a gente construir um espaço, né, de interação em que a gente pudesse aprender juntos e fosse prazeroso, né, 1h dessa da noite, mas vocês ficaram aqui até o final, a maioria praticamente, né, então muito obrigada pela companhia. E aí, alguém quer dar algum feedback, quer fazer alguma observação, tem alguma dúvida, alguma coisa? Se quiserem fazer perguntas também, eu posso aproveitar uns minutinhos para a gente discutir algumas coisas. Fiquem à vontade. Oh, parabéns, muito rico em aprendizagem, obrigada. Apesar dos ruídos, os ruídos no começo, né, atrapalharam um pouquinho, mas eu espero, deixa eu ver, Luzia não consegue abrir. Estava sem áudio e imagem. Bom, eu acredito que pode ter sido alguma configuração dela, né? Eu vi que ela não conseguiu ativar. Mariana de Oliveira. Acho que alguém tinha até dado um feedback. Pedi para ativar o microfone. Não consegui achar você, Luzia, para ativar seu microfone. Eu não sei se foi desativado. Estou procurando aqui. Para saber qual a atividade preferida do aluno em casa, nós mesmos podemos fazer as perguntas aos pais? Podem. Vocês podem falar, né, do que está observando em sala de aula, do que está acontecendo, e de que vocês tenham interesse em, de repente, pensar em alguma intervenção que ajudem ele em sala de aula, se vocês observam que tem alguma coisa acontecendo quanto a essas emoções que estão atrapalhando o rendimento dele ou dos outros alunos, e propor pensar junto com os pais em alguma estratégia em conjunto, né, para vocês lidarem com isso, para vocês pensarem em uma estratégia. Então,
é sempre indicado que vocês chamem outras pessoas que são responsáveis por essas crianças, né? Como os pais, outros professores que de repente têm uma proximidade maior com a criança, alguma coisa tipo os cuidadores, né? Alguém da escola que de repente conhece mais a criança. Vocês têm o papel de investigadores, né? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Enriquecer os meus conhecimentos e saber como lidar nessas situações. Muito maravilhoso aprendizado, muito proveitoso. Obrigada, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Vocês têm mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Infelizmente, eu não consegui achar o microfone aqui da Luzia. Deixa eu ver. Acho que eu achei. Coloquei aqui para ativar. Eu achei aqui, eu não sei se ativou. A Gilmária está falando aqui, aproveitando para agradecer a presença de todos. A Kisa que se dedicou muito em todos os dias de hoje em especial, e a mim, né, pelo trabalho desenvolvido no dia de hoje, a equipe 10. Equipe 10, foi maravilhoso esse momento aqui. Então, gente, eu me despeço por aqui, espero que para vocês tenha sido um movimento ou um momento rico, né, de aprendizado, que a gente tenha muitos outros. Amanhã a gente tem outro webinar, né? Acredito que o tema de amanhã é TOD, então estão convidados para comparecerem amanhã novamente, tá? Uma boa noite a todos. Tchau, tchau.